Operação Histórica. Olá a todos, está começando aqui mais um podcast Operação Histórica. Edição especial, caro amigo Thales, porque dessa vez estamos gravando com uma plateia, numa oficina promovido pelo Verão Consciência da Cecine, aqui da Universidade Federal de Pernambuco, e decidimos fazer propor uma oficina justamente falando a respeito de ensino de história através do podcast. E nada melhor do que fazer uma oficina de ensino de história sobre podcast, gravando um podcast. Então, estou me sentindo num foro de Teresina quando se faz uma maratona de podcasts. Então, eu acho que tem tudo para dar certo essa edição desse programa. Então, vamos começar aqui. A gente tem umas discussões. Lembrando que nossos convidados eles podem falar abertamente no microfone, eles estão sintam-se à vontade, e é isso. A gente vai começar aqui falando trocando algumas ideias da discussão a respeito da revolução tecnológica e comunicacional que está inserido a questão do podcast. Lembrando que esse material, como a gente tem a lista do e-mail dos participantes, a gente pode passar para vocês, porque aí, além desse material, também outras informações, porque aí é até uma forma de vocês ficarem por dentro do assunto e tudo mais, né? Então, trazendo algumas questões a respeito da revolução tecnológica e comunicacional, o primeiro ponto que a gente pode discutir é com relação a que o aprendizado nunca está confinado a uma sala de aula institucionalizada, né? E o exemplo é justamente que hoje as ferramentas que nós temos disponíveis no mundo streaming, seja vídeo ou áudio, o conteúdo audiovisual, ela permite que esse debate ele esteja acessível a qualquer pessoa a qualquer momento, né? Mesmo que não seja online, você pode fazer, por exemplo, algumas plataformas, elas permitem que você faça o download de certos conteúdos e você tem acesso a uma gama de informações que você pode, enfim, acessar a qualquer momento. E isso, quando a gente está numa sala de aula, hoje em dia fica muito mais complicado para a gente como professor, né? Porque os alunos eles sempre foram muito questionadores, mas hoje eles têm acesso a muita coisa o tempo todo por conta da internet. Então eles estão sempre em cima da gente ali perguntando, né? Então a gente também tem que saber utilizar essas ferramentas ao nosso favor, né? E o podcast para nós é tanto uma ferramenta educacional como uma ferramenta política, né? Como eu estava dizendo, a gente usa o podcast numa forma de expandir o debate que a gente tem dentro de sala de aula, mas também com a tentativa de criar uma consciência social e política nas pessoas, principalmente pensando nesse mundo hoje de fake news, né? E a internet é um mundo onde a gente tem muita informação, mas a gente tem pouco conhecimento. Então temos que saber como a gente vai guiar os nossos alunos ou os nossos ouvintes dentro dessa enxurrada de informações, o que é que ele pode tirar ali como conhecimento, né? E sem contar que essas informações que são disponíveis ao rodo na internet ou em outros meios de comunicação, ela não significa que você ter acesso a tudo aquilo ele vai encerrar naquele momento, né? Ou seja, há sempre um processo de busca de conhecimento, há sempre um processo em que você não vai estar completo, não vai colocar um ponto final. Do ponto de vista educacional, nunca está completo, né? Isso. É sempre a busca pelo conhecimento. Exato. Esse terceiro ponto, né, a superação dos problemas didáticos metodológicos.
deve ser uma preocupação constante na perspectiva de repensar e fortalecer cada vez mais as relações entre o que ensina e como se ensina, né? Justamente apresentar novas ferramentas metodológicas. E aí, será o podcast uma nova ferramenta metodológica para o ensino? Você, como professor, como é que poderia inserir a ferramenta do podcast para que, não só como uma forma de completar o ensino em sala de aula, né? Não só como completar os 50 minutos em sala de aula, que você está ali, você sabe, quem está em sala de aula, como é a dinâmica, né? Você tem 10 minutos, salvo algumas escolas que tem a coordenadora que faz a chamada, mas se você faz a chamada, organiza os meninos e vai fazer as coisas, não tem esse tempo todo. Então, será que o podcast, ele, para além de uma ferramenta de complementação, ele não pode ser uma ferramenta de formação também? De, por exemplo, vou utilizar aqui para, digamos, ajudar na formação de um pensamento crítico, ajudar na formação de um pensamento reflexivo. E eu acho que isso foi um debate que a gente teve. A gente acabou tocando esse assunto em alguns episódios dos nossos podcasts e até nas nossas próprias reuniões internas, de quando a gente vai fazer qualquer projeto dentro da academia, vai tentar conseguir alguma bolsa, algum apoio, eles sempre perguntam, né, qual é a contribuição social que esse seu trabalho está fazendo. Isso foi um negócio que sempre me deixou no castelo muito grande, porque a gente, às vezes, é só da boca para fora esse retorno social da nossa pesquisa. É só uma burocracia que a gente está escrevendo ali no papel. Mas esse podcast, no caso, ao nosso ponto de vista, é uma forma de tentar levar esse conhecimento que a gente adquiriu. No caso, eu estou há mais de 8 anos dentro da Rural, né? Então, pegar tudo isso que a gente conseguiu de conhecimento na universidade e tentar levar para fora, sabe? Porque meu TCC vai ficar lá, esquecido dentro da biblioteca, sabe? Os artigos que eu escrevo, poucas pessoas vão ler. A minha dissertação, a mesma coisa. A gente faz parte de grupos de pesquisa, então a gente fica sempre conversando entre si, sabe? Então, cadê esse retorno social que não existe de fato? Então, a gente pensar nessa revolução tecnológica e informacional como uma forma de levar isso para fora, para além dos muros da universidade. E não só a ferramenta podcast. Hoje em dia existem as próprias redes sociais, que você pode criar páginas falando sobre educação, até criar sites, aplicativos, né? O povo diz que hoje em dia a programação é a matemática básica dessa nova geração, né? Então, a gente tem que vencer, né, esses problemas metodológicos que a gente tem hoje e ver como a gente vai levar isso para a comunidade em geral. Uma coisa que você falou aí a respeito e que levar para além dos muros da universidade, né? Ou seja, democratizar o ensino, uma coisa que a gente vai tocar mais à frente. E a produção de conhecimento ou melhor, a produção e o compartilhamento desse conhecimento pela ferramenta podcast é uma dessas formas de democratizar o ensino. Mais à frente a gente vai tocar nesses pontos e aí vamos ver como é que se vai se configurando esse debate. Então, uma coisa importante ali que você colocou, né? A educação precisa fazer parte de um mundo real e da nossa vida real. E assim como nós devemos apresentar aos nossos alunos novos espaços de conhecimento que fazem parte do mundo digital e das novas formas de produção, apropriação e transmissão do saber. Lembrando aqui uma coisa importante. Não é só apresentar aos alunos, mas também fazer com que eles próprios possam fazer o quê? Formar os seus podcasts, formar os seus conteúdos audiovisuais, já que é uma geração que ela está muito inteirada
com essas discussões. É uma geração que hoje em dia... Já nasceu com o celular na mão. Já nasceu com o celular na mão, já sabe mexer com... É incrível, por exemplo, na escola que eu trabalhei durante 3 anos, você tinha crianças de 11, 12 anos que já faziam edições de vídeo. Faziam edições para aquele... que eles eram... gamers, né? Faziam os games, faziam lá as lives deles e faziam as edições. Crianças com 11, 12 anos. Então, por que não utilizar esses dotes que eles têm, essas qualidades que eles têm na área da programação, na área da edição, e não fazer com que eles peguem e tirem um tempo para fazer discussões que são próprias do mundo deles e que contribua para o ensino, entende? Para a gente pode ser muito difícil, né, se apropriar dessas ferramentas, até porque somos de outra geração, também não temos tanto tempo quanto eles têm, né, a facilidade que eles têm, mas é um esforço que vai ser recompensador ali na frente. Porque para eles, a gente, como eu disse, a gente é de outra geração, então... a gente tentar impor esse nosso ponto de vista para eles vai ser muito mais complicado. Então a gente tem que ser um pouco flexível a partir daí, né? Mas claro, a gente também tem que entender que essas ferramentas tecnológicas, ela, como o próprio nome já diz, ela é uma ferramenta, ela é algo que vai nos ajudar, né, a desenvolver os conteúdos. Ela vai ajudar como uma ferramenta metodológica, né? Mas ela sozinha, ela não vai fazer nada. Ela não pode dizer, veja aí na internet, procure. Então a gente tem que estar lá presente, né? E dando os encaminhamentos que esses alunos precisam. Justamente, a ferramenta em si, ela não garante a eficiência do processo de ensino, ou seja, é necessário que haja todo os encaminhamentos para que ocorra da maneira correta. Continuando esse ponto da revolução tecnológica e comunicacional, eu fiz esse gráficozinho aqui para a gente entender algumas questões. Porque, assim, o computador, ele é uma ferramenta. E há uma discussão hoje que ela é presente... assim, não é tão presente na academia, mas se você for procurar, você encontra que a história digital, que mais à frente eu vou apresentar o que é que seria o conceito dessa história digital, né? Que o que é isso? É justamente quando ele vê o computador como uma ferramenta que possibilita você ampliar várias discussões. A princípio, quando o computador ele foi introduzido na história, como ferramenta, como uma metodologia histórica, ele está muito ligado à história serial, ou seja, de pegar vários processos e criar gráficos, criar discussões, números, etc. Mas que ao longo do tempo e até mesmo se tornando mais complexa, cada vez que se torna mais complexa a tecnologia, vai permitir novos caminhos. E principalmente com a popularização da internet é que você vai ter o acesso aos serviços de streaming e o serviço on demand. E o podcast é justamente isso, ele está inserido nesse ponto, né? Como um serviço streaming ou um serviço sobre demanda, que mais à frente a gente vai entrar mais profundamente nessa discussão. O resultado do uso dessa ferramenta com os meios adequados, que possibilita a transmissão desse conhecimento, ocorre o ensino, a divulgação e o desenvolvimento de uma nova metodologia. Como vocês estão vendo aqui na prática, o que é que seria essa metodologia, né? É preciso estar ciente da irreversibilidade da presença de novas tecnologias de informação e comunicação no cotidiano da sociedade atual e por isso merece maior atenção os setores voltados para a formação do sujeito. Você tem alguma coisa a acrescentar? Não, pensando nisso, né, nessa última frase, isso ainda é um problema dentro das universidades, no ensino das licenciaturas, porque existem algumas disciplinas como metodologias alternativas para o ensino da história, por exemplo, que elas tangenciam algumas formas de você trabalhar a história,
mas essas novas ferramentas comunicacionais elas ainda não estão inseridas dentro dessas metodologias, né? É sempre ainda metodologias, ainda jogos, por exemplo, ou uso de imagens, mas longe dessas ferramentas tecnológicas. Então, acho que a universidade ela também precisa abrir esse espaço, né, para essas novas tecnologias. Saindo do exemplo do podcast, a gente pode utilizar. Eu posso citar aqui um exemplo, Thales, de uma ferramenta que utilizava nessa escola que eu trabalhava, que é a plataforma Google Sala de Aula. Não sei se alguém conhece aqui. Que é justamente essa plataforma, ela cria sala de aulas virtuais, e aí você expande seu horizonte de trabalho. Claro que há também as relações de trabalho, essas questões de exploração, que isso aí é outra discussão. Mas assim, que no caso aqui, você, por exemplo, pode estar produzindo conteúdo e lançando lá para os alunos verem. Isso, a gente não está falando de podcast, a gente está falando aqui de, por exemplo, fichas de aula, que é o mais simples. Porque você via muitos professores chegando e botavam uma ficha lá e diziam, tá tudo bem. Mas o que é que você pode explorar com relação a isso? Por exemplo, há a possibilidade de você formar site, formar fóruns de discussão, entende? Com os alunos. Uma das coisas que eles têm de principal assim é que o e-mail deles, que eles fornecem, o armazenamento ele é ilimitado. Então você pode colocar vídeo, você pode colocar áudio, você pode colocar o que você quiser ali, entende? Que vá instigar o aluno a pesquisar, a ver e formar o pensamento dele, né? O pensamento crítico. Muitos materiais didáticos hoje, né, livros didáticos, eles já criam também uma plataforma para que você trabalhe num ambiente virtual com seus alunos. Mas às vezes é muito complicado você trabalhar nesses ambientes virtuais, porque alguns alunos também não têm acesso isso é importante. Do tipo de escola que você está trabalhando, né? Os alunos não vão ter acesso plenamente a aquilo ali, né? Mesmo que a escola tenha biblioteca, às vezes não tem acesso à internet, não tem computador para todo mundo. E às vezes até na cultura educacional que a gente tem, às vezes é muito complicado a gente fazer com que o aluno sente na frente do computador, por exemplo, para acessar uma plataforma como essa, para visualizar uma ficha de aula, nem que seja para assistir um vídeo. Mas quando você tenta trabalhar com outras formas mais lúdicas, vamos dizer assim, você consegue alcançar esses alunos de outra forma, né? Porque às vezes o podcast ele tem você consegue trazer o conhecimento, né, as informações ali para o aluno de uma forma menos burocrática, de uma forma que ele consiga ter a apreensão daquele conteúdo sem se sentir a pressão de uma sala de aula, como se fosse um professor impondo aquele assunto. Então o podcast ele abre esse caminho. E também a gente parece que a cada ano que passa, menos tempo a gente tem, né? Tudo fica muito corrido. Então o podcast é aquilo que você pode ouvir no ônibus, indo para a faculdade, voltando, dando uma caminhada, fazendo qualquer coisa. Pelo menos você bota ali no fone de ouvido e tem esse tempo para ouvir alguma coisa, né? Pronto, aí como eu comentei a respeito da história digital, né, ela surge nos Estados Unidos através a princípio, com a digitalização das fontes históricas, né, das fontes que nós trabalhamos, mas atualmente ela envolve o ensino, a elaboração de aplicativos, softwares educacionais e plataformas de divulgação da disciplina História. Um dos pioneiros na divulgação desses trabalhos aqui, não sei se vocês conhecem, é o site Café História, que é uma rede social de historiadores. Então, ele trouxe essa ideia, inclusive boa parte da discussão que a gente está tendo aqui, ela tem como base um dos artigos do Bruno, se eu não me engano o nome dele agora, e
ele que traz essa discussão a respeito de como as plataformas digitais elas podem ser ampliadas para a discussão e para o ensino de história, né? Uma coisa que é importante e que foi citado pelo historiador Emmanuel Ladorie é que justamente nós historiadores, no caso, os historiadores da manhã, ele falou isso nos anos 80, mas nós já estamos inseridos nessa realidade, devemos também ser programadores. Então, nós temos que estar inseridos nessa discussão tecnológica. Se nossos alunos estão inseridos nessa discussão tecnológica, de, por exemplo, ter mais paciência, digamos assim, de ver um vídeo do que a sala de aula em si, entende? Ou então de estar inserido no momento ali que ele escuta muito podcast. Então, por que não experimentar essas ferramentas, entende? Então, trabalhar com esse ponto. Esse ponto. O conceito ele foi elaborado por William Thomas, é um conceito grande, não vale a pena ler ele todo, mas eu destaquei só umas questões que podem ser levantadas. Por exemplo, examinar e representar o passado que lida com as novas tecnologias comunicacionais do computador, com a rede mundial de computadores e com os sistemas de software. Claro que a gente não vai chegar aqui e vai começar a programar softwares ou então vai, enfim, sair fazendo aplicativos. Não, a ideia não é essa. A ideia é trazer ferramentas que são mais próximas e que a gente possa lidar com elas. Até porque não adianta tornar um trabalho tão complexo e que ele não possa trazer resultados, entende? Por exemplo, aqui vocês estão vendo, tem toda uma estrutura, tem mesa, tudo, microfone, etc. Mas um podcast ele pode ser gravado com um celular e um fone de ouvido, entende? Então, é só se adaptar, né? Estar ciente das possibilidades que essas ferramentas têm e a partir daí a gente vê como ela se encaixa no nosso cotidiano, como foi dito alguns momentos atrás, né? A ferramenta sozinha, ela não vai fazer nada, mas a gente tem que ver as possibilidades que ela nos dá. E a partir daí a gente vê também como os nossos alunos eles vão se dar com ele, ou, no caso, né, o nosso público-alvo, dependendo do projeto que a gente queira desempenhar. Uma coisa que é importante, mais uma vez batendo na questão metodológica, é justamente que a ideia de história digital, ela amplia a arena de discussão para a produção do conhecimento escolar e para a comunicação, pois abrange o desenvolvimento de novos materiais para cursos e de coleções de dados do conhecimento escolar. E, por fim, né, a abordagem metodológica moldada ela pelo poder hipertextual nas referidas tecnologias de formular, definir, questionar e tomar notas das associações do registro humano do passado. Então é isso, né? A história digital, ela vem com esse propósito de trazer uma nova, não só trazer a discussão de digitalização do acervo documental de determinadas instituições, mas de trazer novas possibilidades, de trazer novas metodologias para o trabalho da história. Aí a gente separou alguns pontos aqui ainda pensando nessa revolução, sobre a ideia de redes sociais e história, né? Então, primeiramente, uma plataforma para divulgação da disciplina, então onde a gente pode colocar alguns assuntos ali, debater algumas ideias, como Arthur disse, né? Pode ser um fórum de discussão ou apresentação de conteúdos extras, sei lá, a gente vai vendo, como eu disse, qual é o nosso público-alvo, o que é que a gente está querendo fazer. Né? Esse é um ponto muito importante que a gente vai tratar agora, né? Porque, assim, como todo instrumento de ensino, o podcast ele é uma ferramenta política. Então é necessário observar o podcast como um espaço privilegiado, tanto para a formação de opinião pública, como também um espaço público legítimo para a atuação dos historiadores. Mas aqui eu não vou colocar só os historiadores, mas também educadores em si. A gente fala historiadores por conta do nosso podcast, que é formado por historiadores, e a gente deixa bem delimitado, quando a gente gravou nosso editorial, a gente está escrevendo também nosso editorial, nossa linha no site. Então a gente deixa bem demarcado nossos posicionamentos políticos
né? E porque eu acho que isso é muito importante para tanto do ponto de vista do historiador quanto da própria plataforma. Eu acho que quem acessa aquilo ali tem que estar ciente do conteúdo que vai acessar. Exato, até porque é um processo de educação, então é um processo político, né? Ao mesmo tempo que quando você transforma o podcast num ambiente de discussão que tem um engajamento social, que tem um engajamento político, ao mesmo tempo você está possibilitando que haja uma formação de um pensamento crítico, de uma consciência política, de uma reflexão a respeito da realidade que nós vivemos. E se há esse espaço, se há essa formação, aí é quando se lembra aquele logo no início de Apologia da História de Mark Bloch, que diz, né, que o historiador ele deve falar que agrade tanto aos doutores como também aos seus alunos. Então, o podcast ele tem que ser não é, por exemplo, um podcast de historiadores que só fale para historiadores, numa linguagem estritamente acadêmica. Não repita o que seu professor de teoria da história disse, que historiador tem que ser prolixo. Não, ele tem que falar da forma que todo mundo entenda. Porque isso também, da mesma forma que eu estava falando do retorno social do que você pesquisa, também você precisa falar para todos. Falar do que adianta eu usar palavras muito difíceis, escrever de uma forma muito complicada, ter uma escrita truncada e ninguém vai entender o que eu estou dizendo. E justamente é aquele qual o sentido então de você manter uma ferramenta dessa se você não tem uma comunicação de fácil acesso, entende? Se você simplesmente se nega a colocar um nível, até porque a gente tem que entender o seguinte: nós não estamos falando só para historiadores. Tem outras pessoas que também escutam nossos programas. Tem outras pessoas que vão escutar nossas ideias. E, como é o caso aqui, nós estamos tratando de uma ferramenta de ensino. E se a gente for colocar para um ensino básico, fundamental e médio, do que adianta ficar falando difícil se a criança ou o adolescente não vai entender? Justamente, eu quero que meus alunos do 6º ao 9º ano consigam entender o que eu estou falando ali. Os meus alunos do pré-vestibular consigam entender. Os meus colegas de curso, né, também consigam entender o que ele está falando. E ainda mais qualquer pessoa, sabe, que queira ou que se interesse por aquele assunto consiga entender. Porque senão você vai estar jogando palavras ao vento, só vai estar gastando megabyte de internet. Uma coisa que é importante aqui destacar, né? Porque quando a gente fala de ser claro nas palavras, de trazer uma discussão mais que seja fluida, uma coisa que a gente leva sempre em consideração é o público-alvo que a gente pretende atingir. Porque nisso, ao final, vai até interferir no tempo de programação que você vai destinar para o seu programa. Por exemplo, tem um podcast muito famoso, Xadrez Verbal, mas é para um público já que está acostumado a ouvir podcast, porque o programa mínimo deles são 3 horas, tem uns que chegam a durar até 4 horas. Mas, por exemplo, você tem programas, o podcast, como por exemplo o Café da Manhã, que é o da Folha de São Paulo, que são cerca de 15 a 20 minutos. Ou alguns programas que tem feito Foro de Teresina, que são 40 minutos. Que normalmente é o quê? 20 minutos é uma caminhada que você faz de manhã, ou então que você tem a sorte de morar perto do seu trabalho, e aí você vai caminhando, é 20 minutos. Ou então 40 minutos é o tempo médio, mais ou menos. Não sei como é que tá aqui assim, pelo menos eu não posso dizer muita coisa, porque eu pego o Redu CDU, então é 2h30. Então aí tem que vários podcasts, ou então o Xadrez Verbal. Mas dependendo do lugar, 40 minutos é um tempo de uma viagem de ida, ou então ida e volta, enfim. E tem dos menores ainda, né? Como Durma Com Essa, do Nexo, que ele tem 10, 7 minutos, que são notícias bem rápidas ali, pelo menos você está ciente. Então, eu acho que é sempre importante pensar no tempo, né? Isso. E a gente, além do podcast,
a gente também tem o Instagram. O Instagram é uma ferramenta muito mais dinâmica para a gente trabalhar, porque o podcast a gente precisa montar isso tudo, a gente precisa gravar, né? Tem reunião de pauta também. Reunião de pauta, né? Dependendo de como foi a gravação, a gente fazer a edição do programa e lançar na internet. E a rede social, no nosso caso, a gente tem só o Instagram e o Twitter. O Instagram permite que a gente tenha um contato mais rápido com o nosso público. Gravando, aconteceu alguma coisa ali que a gente tratou no podcast, ou que a gente acha que é importante falar, mas não quer esperar até a próxima gravação. Então a gente vai ali e faz algum apontamento. Então, sempre pensando nesse público, porque o público do podcast, tipo, por mais que às vezes a pessoa segue a página, mas não vê com tanta frequência o programa, sabe? Então a gente pensa nesses públicos porque cada um vai absorver aquele conteúdo de uma forma diferente. E até no Twitter também, né? Por ser algo 140 caracteres, então é algo muito mais rápido ali de você jogar uma ideia, debater alguma coisa. Por que não transformar um podcast num instrumento de formação de consciência, né? Como a gente debateu no início da gravação, democratizar o ensino, né? A educação democrática, ao mesmo tempo promover isso aqui, vários pontos que a gente já foi debatido, então a gente vai tratar bem rapidamente, né? A educação democrática, ao mesmo tempo, promover a universalização da alfabetização. As mudanças no nosso lugar, no mundo, exigem um aprendizado constante, o que possibilita uma inserção total no agora, no caso presente. Compartilhar conhecimentos é abrir espaço para aprendizagem inclusiva. A educação democrática é, ao mesmo tempo, uma aprendizagem para além das salas de aulas institucionais. E aí uma frase de Bell Hooks, não sei se vocês conhecem, naquele livro Educação contra a Barbárie, ela tem um texto falando sobre educação democrática, que ela se encaixa perfeitamente nessa discussão que a gente está tendo agora. Educadores que se desafiam a ensinar para além do espaço da sala de aula, a se moverem no mundo compartilhando conhecimento, aprendem uma diversidade de estilos de passar informações adiante. Essa é uma das habilidades mais valiosas que um professor pode adquirir. Então, o podcast, falando do podcast em si, né? É um instrumento que está para além da sala de aula, onde o professor ele vai ter a liberdade de tratar certos temas que na sala de aula ele não pode ter. Principalmente num cenário como a gente vive hoje, de perseguição às ciências humanas. Ao mesmo tempo que ele está colocando questões que ele, em alguns lugares, é silenciado em sala de aula, diante da conjuntura que nós estamos vivendo hoje, o podcast ele vai dar uma liberdade, claro, né? Aí a gente tem que fazer aquelas observações. Ninguém vai chegar no podcast e vai dizer, vamos pegar em arma para derrubar o governo. Não. Aí seria demais. Mas seria bom dizer, claro. Mas, por exemplo, porque, venhamos e convenhamos, vai ter sempre aquelas pessoas que querem botar dificuldade no trabalho, aí vai dizer, olha, tá doutrinando de outra forma, né? Como eles adoram dizer por aí. Mas, quer queira, quer não, é uma ferramenta. Porque é aquele, como a gente já falou no início, né? Por que não utilizar o podcast como uma formação de consciência? Porque é necessário se posicionar politicamente nessa ferramenta também, entende? Para que não deixe o negócio divagando, não seja uma coisa muito genérica. A gente vê muita gente hoje em dia na internet aí, né, falando muita besteira, né? E muita gente que eles chamam de influenciadores, né? Justo. Porque, por exemplo, você tem pessoas que têm mais de 1 milhão de seguidores e se acha no direito de dizer o que quer. Até um exemplo que a gente comentou uma vez num dos programas nossos, de uma médica escreveu um texto sobre nazismo na Folha de São Paulo. E assim, altas atrocidades com relação ao que ela escreveu, sem fundamento teórico, sem nada. Sem contar, por exemplo, você tem esses youtubers
que chega, se acha no direito de falar qualquer coisa, mas nunca abriu um livro para ler nada. Ou quando lê alguma coisa que é justamente de tendência para outros caminhos, um caminho revisionista. A gente já fez uma discussão sobre o revisionismo num dos nossos programas, e assim, a gente simplesmente não mediu palavras para criticar esse pessoal, até porque o que eles fazem, não só para a história, mas para a educação em si, porque você vê crianças em sala de aula, vê adolescentes em sala de aula defendendo, nazismo é de esquerda, entende? Justamente, às vezes não é nem revisionismo, né? Falação de merda mesmo. Então a gente, como professor, a gente tem que ocupar esses espaços, porque senão são pessoas que têm seus canais, têm as suas redes, que atingem muita gente, né? Principalmente um público, às vezes, mais jovem, que está muito aberto, sabe? Então, se aquela pessoa falou e convenceu, ele vai tomar aquilo ali como verdade e fudeu. Então, a gente, como professor, a gente tem que aproveitar esses espaços, né, para essa conscientização, para criar essa conscientização, né, política, social, né, trazer essa educação para evitar que tantas pessoas fiquem propagando atrocidades dentro da internet, porque vai chegar algum tempo que a gente vai conseguir fazer mais nada. Porque a gente, nós professores, né, da área de humanas, a gente está sem voz, sabe? É como se tudo que a gente falasse procuram um meio de nos refutar, sabe? E sem base, né? Sem base, que é pior ainda. Se tivesse algum embasamento, beleza. Mas é único e exclusivamente uma tentativa de silenciar as ciências humanas e as ciências sociais. Exato. Esse gráfico aqui, ele mostra justamente o que a gente já vem discutindo: compartilhar conhecimentos e experiências através do audiovisual, compartilhar experiências e conhecimentos de forma responsável, né, com todo o... quem aqui historiador sabe, com todo aquele rigor, quem aqui é de outras áreas tem um rigor metodológico de suas áreas, entende? A gente sempre faz questão de ressaltar quem a gente está utilizando, de referenciar as pessoas que são nos nossos suportes teóricos nos episódios. Isso. Porque é muito importante, né? Para as pessoas perceberem que a gente não está tirando nada da nossa cabeça, lá da nossa imaginação. Tudo é pesquisado. Tudo é pesquisado. Tanto é que uma das formas que a gente chegou no consenso é que para fazer um programa de qualidade é necessário que haja um tempo de pesquisa. E assim, todo mundo no grupo compartilha os textos, todo mundo lê dos mesmos textos, trazem algumas informações para que se possa discutir. Nada é tomado de forma autoritária ou aleatória. Não, tudo é feito de forma democrática. Isso aí é muito importante. E dá um referencial para que aquele programa ele cresça em qualidade, né? Faz parte o compartilhamento desses conhecimentos e experiências. Ele faz parte das novas linguagens tecnológicas que nós estamos inseridas, presentes no cotidiano das crianças e dos jovens, dos adolescentes. E mais uma vez citando Bell Hooks, por meio da prática vigilante, aprendemos a usar a linguagem que pode falar ao coração da matéria em qualquer espaço de ensino que nos encontremos. Então, o podcast pode ser uma ferramenta de ensino que não reforça as estruturas de dominações existentes. Isso aqui é muito importante. Por quê? Às vezes, você está numa sala de aula de determinadas escolas, que a instituição, que a escola quer saber tudo o que você está fazendo, né? Dizer assim, olhe, eu vou citar aqui um exemplo para vocês verem como está a situação dos professores e professoras de ciências humanas nesse país. Numa determinada prova de 6º ano, colocou-se uma questão lá em que tinha gêneros alimentícios. E aí, um determinado indivíduo, pai de um aluno, chegou e disse: você está falando de ideologia de gênero para o meu filho. E aí, a coordenação da escola né, porque o pai é o cliente, o pai é quem paga na escola particular, né? Então quem mantém aquilo é o pai. Olha, Arthur, anule a questão
para não dar problema. Eu disse, não, porque gênero alimentício é uma coisa, gênero e que ele está falando aí é outra coisa que não existe. Aí ela, mas pelo bem, apague. Então, pelo bem do dinheiro que vai entrar. Exato. A questão teve que ser anulada. Então, quando a gente traz o podcast, eu dizia, olha, escutem uma operação histórica, vocês vão aprender umas coisas boas lá. É justamente para que, nesse espaço, essas discussões sejam desmistificadas. O podcast ele tem que ir contra essas estruturas, seja na hierarquia de raça, de gênero, classe ou religião. Já que, em muitos casos, a escola tradicional reforça essas estruturas, como é o exemplo que a gente acabou de dar aqui, será um podcast um instrumento que provoque o pensamento crítico, estimular o pensamento crítico reflexivo não pelas vias institucionais, já que nós estamos sendo atacados diariamente por esses exemplos que eu citei aqui, esse exemplo que eu citei aqui, mas por meio de uma ferramenta que completa ou até mesmo produza conhecimentos. E assim, lembrando, né, é um podcast. Se você está envolvido com uma escola, principalmente particular, aí você, em certos momentos, você vai dosar até nas suas palavras e trazer esse conhecimento de uma forma que não fique tão escancarada. Se você for corajoso, beleza. Mas se você tem algum receio, aí... Mas assim, se você fizer uma parada organizada, uma coisa bem estruturada, com frequência regular, porque hoje em dia, nas questões tratando da rede social... produção de conteúdo, ou seja, o pessoal tá ali... Se você não produz, se o trabalho que você desenvolve não aparece ali no feed, né, o algoritmo vai botar você lá para baixo. Lá então, embaixo. Você está sempre produzindo para o algoritmo também ajudar você, né? Exato. Então, se é uma coisa que você encampa e que vai dar, e que você vê que está crescendo, que está dando certo, as pessoas, se você botar uma campanha do Apoia-se, por exemplo, ou daqueles vaquinha, as pessoas vão pagar para você produzir o conteúdo e vocês vão lá e, vou dizer aqui, vou ter uma abertura maior, então o pessoal quer ouvir isso mesmo, então vamos lá, entende? Sem receio de muitas represálias, a não ser que vem a polícia política e sai prendendo todo mundo. Aí é que o negócio fica complicado. E nesse mundo dessas ferramentas de internet, né? No nosso caso, podcast, a gente sempre pede para que o público entre em contato com a gente, né? Diga se está gostando ou não, diga sobre o conteúdo que a gente está falando, porque isso também ajuda a gente a moldar como a gente vai produzir as coisas, porque era um grupo de amigos, a gente conversava e decidiu criar o programa. Então vai muito da coisa da nossa ideia de produzir as coisas. Mas como tem outras pessoas ouvindo, né, a gente também precisa fazer de uma forma que aquelas pessoas que estão ouvindo não só se agradem, né, mas que consiga, sabe, aprender o que está sendo passado. Então aí entrando para a parte prática, né? O que é o podcast? É isso aqui que vocês estão vendo. Alguém aqui tem contato com algum podcast, escuta algum podcast, ou já escutou algum podcast? Qual é o meu contato com o podcast? O que é que eu conheço por podcast? Entende? O que é que eu entendo por podcast? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia de podcast ser uma parada que é feita no estúdio. Não, vocês estão vendo que a estrutura é móvel, a gente pode fazer onde a gente quiser. Lembrando que há sempre uma piada interna a dizer que a gente vai gravar um programa um dia com a churrasqueira do lado. Do lado da mesa de som, umas linguiças toscanas. Exato. Então assim... o que é um podcast? A gente gostaria de ouvir de vocês, quem pudesse estar aqui, o microfone está aberto. Meu nome é Níria Correia, eu sou estudante do curso de Pedagogia na UFPE, sou uma fã do podcast, conheci há aproximadamente 1 ano, desde então faz parte da minha rotina diária. Eu escuto bastante o podcast Mamilos, foi o primeiro podcast que eu tive acesso. Desde então eu venho buscando outros podcasts que falam sobre educação, sobre metodologias ativas, como o Papo de Educador, que inclusive eu gostaria de deixar como dica para os educadores e pedagogos principalmente. Podcast não é uma ferramenta antiga aqui no país.
é uma ferramenta relativamente nova, dos anos 2000, principalmente do início da década de 2010 para cá. 2006, 2007, você já tem alguns desses primeiros podcasts. E muitos dos que começaram nessa época, por exemplo, o Nerdcast, o Anticast, que é com o Ivan Mizanzuki, o Rapadura Cast, que é de cinema, o Mamilos, entre outros, eram poucos divulgados. Assim, não eram que é poucos divulgados, as pessoas tinham que ir buscar realmente para ter acesso, porque não tinha essas plataformas. Isso. Para a gente consumir. A gente tem as plataformas de streaming, né, que é o Spotify, Deezer, que hoje elas dão acesso ao podcast. E muitas delas também já estão produzindo seus próprios podcasts. Isso. Aí criou o Google Podcast e várias outras ferramentas independentes que são agregadores de podcast. Mas antigamente era mais complicado. Você tinha que fazer o upload no site, colocar no site. Fazer download. Aí a pessoa ia lá buscar no site, fazia o download, passava para o MP3, passava para o celular, ouvia no computador. Então, quem queria ouvir, ouvia, né? Hoje em dia... Isso. Tá, e justamente por ter mais acesso, digamos, ter mais facilidade no acesso a esses podcasts, é porque o mercado aumentou bastante, quando a gente vai apresentar alguns números aqui. Então, o podcast é um programa de rádio, mas a diferença dele é que ele é disponibilizado, que você pode ouvir, que ele é atemporal, ou seja, você pode ouvir um episódio que foi gravado há 2 anos. Você pode ouvir um episódio que foi gravado há 6 meses, há 2 dias, e eles terão o mesmo resultado. Ou seja, eles vão transmitir o conteúdo que eles querem de uma forma eficiente. Logicamente, se for um podcast de política, se for um podcast de notícias, aquele conteúdo vai ser datado. Mas algumas discussões... alguns podcasts sobre educação ou sobre temas específicos, eles vão ter um prazo de validade muito maior, né? Então, o nosso podcast, né, dependendo do episódio, eles são bem datados, né? Mas algumas discussões, elas são atemporais, como o Arthur disse, né? Principalmente porque em alguns formatos a gente faz algumas análises de notícias e tudo mais. Falando mal do governo, não pode dizer, né? A verdade é essa. Então, essa parte já fica mais datada, mas a gente sempre tenta ter um debate central, que esse debate central, muitas vezes, ele é atemporal. Justamente. Então, o podcast, resumindo, né? Ele pode ser temático, como, por exemplo, o da gente, né? Sobre o revisionismo. Quando a gente... O Operação Histórica, ele tem 3 tipos de episódios. Quais são? Os de entrevistas, que a gente chama um historiador, chama alguém assim que a gente quer dizer, vamos contribuir aqui e tal, aí faz uma entrevista com ele. Normalmente são mais curtos, esses do entrevista são entre 20 e 30 minutos. Tem os especiais, que são os temáticos, justamente aqueles que eles são atemporais. E tem aqueles que dizem, aconteceu isso, tem que gravar, feito do incêndio da Amazônia. Os 100 dias do governo. Do governo, tem que gravar. Então, vamos lá, porque é necessário. E a gente dando o nosso ponto de vista como historiador, fundamentados em questões teóricas, não é simplesmente dizendo um monte de besteira, como acontece, né? Uma coisa importante a gente dizer, né? A gente repercute algumas notícias e debate elas, né? Como somos historiadores e não jornalistas, a gente não noticia nada, né? A gente repercute essas notícias e dá o nosso parecer em cima delas. E tudo isso gratuitamente. Está disponibilizado aí para não só o nosso, mas vários outros, para que você acesse ou pelo Spotify, ou pelo YouTube, ou pelo Deezer, ou qualquer outra plataforma streaming, até mesmo no próprio site. A gente vai lançar, porque ainda falta terminar a nossa linha editorial para lançar o nosso site. E no site da gente, todos os episódios eles vão estar listados em playlists divididos nesses 3 pontos, ou entrevistas, ou programas de forma gerais, ou temáticos, que a pessoa vai lá e diz, eita, tem aqui uma discussão sobre fascismo, vou usar na minha sala de aula. Você vai lá, clica, escuta e, legal, interessante,
vou recomendar para o seu aluno, recomenda para a sua turma e tudo mais. O consumo de podcast no Brasil, aí é quando a gente traz uns dados para você ver como a facilidade no acesso ao podcast fez com que se crescesse o número de acessos. O Spotify, ele dá para quem coloca seus programas lá, ou coloca suas músicas lá. Spotify for Podcasts. Ele gera os números, né? De quanto você está sendo ouvido, número de acesso, público, se é feminino, masculino, a idade, quanto tempo a pessoa passou, o tempo médio da pessoa ouvindo, se foi fracionado em dias. Então, ele dá toda a estatística para que você possa cada vez mais ir aperfeiçoando o seu trabalho. Porque, por exemplo, já que não tem tanta... o pessoal não manda comentário. Assim, a gente tem a sorte de sempre ter alguém dizendo, faltou isso, melhora nessa questão aqui. E como a gente tem enfatizado muito, a gente está no processo de aperfeiçoamento. A gente chama uma operação histórica de um laboratório de experiências que a gente vai tratando nos mais diversos assuntos e vai melhorando onde tem que ser melhorado. Mas o Google for Podcast, ele traz essas estatísticas dizendo, mesmo que a pessoa não entre em contato com você, você sabe. E também, só para voltar aqui, né? Ele dá a faixa etária, ele dá a região, ele informa se é masculino ou feminino. E também uma coisa que é muito importante hoje em dia nessas plataformas, né? O tempo médio de acesso. Porque às vezes tem gente que dá um play ali e não assiste todo. Então você tem mais ou menos se as pessoas estão assistindo o seu programa completo, se elas estão parando em determinado momento, que isso também é importante para saber como é que você vai atingir o seu público, né? Se você vai conseguir prender o seu público ali naqueles primeiros momentos ou não, né? Se você está perdendo esse público logo no começo. Então é uma forma também de você montar estratégias de divulgação e de produção, mas né? Na própria produção e na forma como aquilo ali vai ser montado, né, na montagem. Então, dentro dessa plataforma do Spotify, né, Arthur conseguiu os dados de que o consumo de podcast no Brasil, ele cresce mensalmente cerca de 21% desde o ano 2018. Né? Então, é algo crescente aqui no território nacional, né? E no Brasil também é o segundo país que mais consome podcasts. No mundo. No mundo, né? Só atrás dos Estados Unidos. E, além disso, o Spotify hoje, ele tem cerca de 500 mil podcasts cadastrados. Ou seja, a partir do momento que você faz o cadastro no Spotify, você disponibiliza o seu Spotify, o seu podcast no Spotify, ele vai fazendo essa contagem. E hoje, esses dados são do ano passado, da reportagem, né? Segundo o Spotify, o Brasil é o segundo maior mercado de podcast do mundo, que é da B9, que é uma agência especializada em podcast. São mais de 500 mil podcasts cadastrados no Spotify, ou seja, é muita coisa. Eu trouxe aqui até um exemplo, a gente construindo essa apresentação dos podcasts mais ouvidos, dos gêneros mais ouvidos e uma pesquisa rápida de podcast de história para a gente dar uma olhada. Tendo em vista isso, né, o número de pessoas produzindo podcast dentro do Spotify, utilizando o Spotify como meio de divulgação dos seus projetos, a Spotify ela começou a fomentar alguns projetos de podcast. O Café da Manhã, por exemplo, da Folha de São Paulo, é uma parceria com a Folha de São Paulo. Então, ela é produzida, ela é subsidiada pela Spotify, né? Então, para ver que essas ferramentas elas também estão abertas a essas novas ferramentas, né? Uma coisa que é interessante de trazer aqui é que, por exemplo, nem todo mundo tem a estrutura para fazer assim, um podcast profissional, com áudio de qualidade e tudo mais. A gente se encaixa, por exemplo, a Operação Histórica, a gente começou com uma mesa bem safada, a gente agora que está começando a melhorar. Mas, por exemplo,
há uma iniciativa, principalmente por parte dos podcasts mais antigos, de criar as centrais de podcast. E aí você pode citar o Spotify, que hoje é uma central de podcast, mas, por exemplo, você tem a Central 3, que é o que produz o podcast do Luiz Thunderbird, do o Xadrez Verbal, Fronteiras Invisíveis do Futebol, e tem a Half Death também, que está crescendo agora, que está produzindo o Anticast, o Projeto Humanos, de Ivan Mizanzuki, Matéria Escura também. E o Revolution, que está fazendo um grande, assim, está trazendo a discussão do marxismo, do materialismo histórico pro meio do podcast, até com a participação de Jones Emanuel, num dos quadros do programa. Então, os gêneros mais ouvidos de podcast no Brasil são sociedade e cultura, comédia, educação, TV e filmes, notícias, negócios, música, religião, espiritualidade, lazer e esportes. Ou seja, educação é o terceiro gênero mais consumido de podcasts, segundo o Spotify. Os podcasts mais ouvidos no Brasil em 2019 foram o Nerdcast, que é entretenimento, é o pessoal do Jovem Nerd, não sei se vocês conhecem, e que inclusive eles não estão só eles começaram como podcast, mas depois eles foram ampliando e hoje tem YouTuber, o Felipe Figueiredo, que apresenta o Xadrez Verbal, o Fronteiras Invisíveis do Futebol. Ele faz parte do Nerdologia de História, que traz algumas discussões de história, por ele ser historiador. Tem o Mamilos, que foi citado aqui, um milkshake chamado Wanda, Café da Manhã, que é o Folha de São Paulo, Pretinho Básico, Filhos da Grávida da Taubaté, que é daquele canal Divas da Depressão. Eu assisto isso, eu gosto deles, eles são bem legais. PrimoCast, que é um podcast de finanças, Não Ovo Podcast, que é o pessoal do Não Salvo, Poucas, e o Projeto Humanos, que eu acho que vale a pena trazer um pouco da discussão do que seria esse Projeto Humanos. É um trabalho de um historiador que não é feito por um historiador, né? O Ivan Mizanzuki, ele tem o Projeto Humanos, que a última temporada ela está sendo sobre um caso de desaparecimento de crianças. O caso Evandro. E que, assim, ele vai à fonte, faz entrevistas com as pessoas e procura montar uma linha uma sequência dos casos que envolve a figura do Evandro, que foi uma criança que desapareceu, que depois encontraram o corpo dela e tal, e que hoje essa produção vai virar uma série televisiva. Não se sabe qual é o serviço que vai disponibilizar. Parece que é a Globoplay. A Globoplay. E, veja, começou com um podcast. E falando na Globo, né, no caso, do momento que saiu essa reportagem para o começo desse ano, essas próprias empresas de mídia tradicional, ela viu a possibilidade que esses podcasts elas dão, né? E um dos podcasts que mais cresceu no final do ano passado para o começo desse ano foi o do G1. Foi um podcast do G1 que se chama O Assunto, né, com a repórter Renata Lopretti. E é um podcast que não tem nenhum ano de existência. Então, e a Globo ela viu que essa ferramenta era uma ferramenta que trazia novos públicos, novas possibilidades. Então, quase todos os programas têm um podcast, sabe? Tem o assunto, tem o papo de política, tem o do Fantástico e mais um bocado de coisa, né? Então, a gente vê essas empresas de mídias tradicionais, né? No caso, a revista Piauí, a Folha de São Paulo, né? A própria Globo. Então, essas empresas, elas utilizando dessa ferramenta também como uma forma de se encaixar nesse mundo novo, dessa revolução que a gente falou no começo, né? Nessa revolução tecnológica. Então, viu que ela precisava se adaptar a esse mundo novo que a gente vive, né? A essa informação assim mais rápida, né? Isso. E sem contar que até essas plataformas que você falou aí, rápido e tal, que eles agora estão colocando, feito nos vídeos, né? Você acelerar, justamente para que os podcasts com mais de 2 horas, a pessoa... Eu tenho minhas críticas em relação a isso, mas é uma questão pessoal.
Tem podcast que já começa 1.3 vezes mais rápido. Mais rápido, Aí pronto, esse aqui foi um levantamento que eu fiz, colocando o termo história no Spotify. Então, não está completo, é uma relação parcial dos podcasts de história disponíveis no Spotify. E aí você tem os mais, digamos assim, conhecidos, que cresceram bastante esse tempo, que é o Leitura Obriga História, História no Punch, e dentro desse bojo aí também, o Café História, que ele surge do site, ele vem do Café História, e o Revolu Show, o Fronteiras Invisíveis do Futebol e o Xadrez Verbal. Esse Fronteiras Invisíveis do Futebol, ele pode parecer a mesma coisa do Xadrez Verbal, porque são apresentados pelas mesmas pessoas, que é o Felipe Figueiredo e o Matias Pinto. Só que o Fronteiras Invisíveis, eles têm uma proposta muito boa, até mesmo para o ensino de história, que eles procuram ensinar a história de um determinado país através do futebol. Eles discutem sobre história e política de um país sobre o futebol. Então, tem programas sobre o Cazaquistão, sei lá, Irã, África do Sul, Guatemala, não sei aonde. Você acaba conhecendo a história do país por meio do futebol de uma forma bem... de uma conversa besta assim, mas bem informativa. E os caras vão lá e pesquisam valendo mesmo. Isso aí a gente não pode tirar o crédito deles, não. Eu sou uma pessoa que não gosta de futebol, né? Mas escutei o podcast e ele é muito bom, porque o futebol ele é só o eixo norteador da discussão, sabe? Então, até para quem não curte, consegue entender a história de um país como o Cazaquistão, que ninguém tem a mínima ideia do que... sabe? E consegue ter uma ideia massa, né? Bem, meu nome é Alisson, sou do curso de História, estou cursando o 2º período atualmente. Conheci o podcast Fronteiras Invisíveis do Futebol e assim que eu escutei esse podcast pude compreender, por exemplo, o real motivo da rivalidade entre Real Madrid e Barcelona, com aquela questão do separatismo catalão e tal. Veja aí, né? Como o debate a respeito da história e a questão do futebol inserido e que provoca a divulgação do conhecimento, né? Essa ideia dessas metodologias, isso, né? Como é que a gente vai pensar a nossa metodologia para levar o conhecimento para o aluno, né? Isso. Então, a gente tem que, nesse caso, se foi o futebol, a gente consegue ter essa ideia de algo mais profundo dentro de uma sociedade, a partir de uma coisa que a gente achava que até então não ia só falar de... Isso. Aí pronto, aí outros exemplos. Por exemplo, História Online, História Preta, esse eu não conhecia. Esse História Preta, falando a respeito da história africana, de religiões afros e tal, religiões de matrizes afro. E é bem interessante, parece ser bem interessante a proposta desse podcast. Existe o Google Podcast. Isso, que é gratuito. É uma plataforma gratuita. Que se o podcast ele tiver um site que tenha um feed, então esses programas eles são direcionados para essa plataforma da Google. Então acho que a maioria desses podcasts eles têm um site hoje em dia justamente para poder ter acesso aos agregadores de podcast. Porque às vezes nem todo mundo escuta no Spotify ou no Deezer, porque às vezes não tem uma conta nesses programas, né, e tudo mais. Então existem outras formas de você acessar eles. E às vezes até no YouTube também eles têm disponíveis. Isso. Aí a prova do crescimento dessas discussões em torno do podcast, até a própria Associação dos Historiadores do Brasil, a ANPU, ela criou um podcast e está alimentando quase que semanalmente as discussões, trazendo historiadores que é bem conhecido no meio
no meio acadêmico, né? Mas aí é aquele negócio, ainda vem com a linguagem muito voltada para um público que ainda precisa ampliar. Como é feito um podcast? Tá aqui a resposta, né? É necessário equipamentos, mas não precisa ter uma mesa de som, uma interface de áudio, um computador, como foi dito no começo do programa. Se você tiver o celular e o microfone, já é o suficiente para você começar a gravar um podcast. Nós normalmente gravamos em conjunto, né, com esses equipamentos aqui, né? Então demanda todo um tempo para a gente montar, organizar tudo. Mas a gente já gravou, não estava com tempo de se encontrar, não podia, e gravou cada um com seu celular ali. Em casa. Em cada um na sua casa com seu celular, e não teve problema nenhum, né? Deu tudo certo. Que no caso, se não há a possibilidade de você gravar presencialmente, há a possibilidade de você gravar cada um em sua casa, que é através do uso de ferramentas como o Discord ou então o Skype. É o Skype que é mais conhecido, mas o Discord, que para mim ele é um dos melhores, até porque ele tem um dispositivo de gravação. O Discord é uma plataforma para gamers, ou seja, você usa mais para o pessoal que está jogando online. Só que de uns tempos para cá as pessoas elas começaram a utilizar o Discord para gravar podcasts também. Então, utilizando essa ferramenta, ele tem uns comandos específicos que ele automaticamente vai gravar a conversa, e depois você só vai exportar ela para o seu computador e fazer a edição do áudio. A edição é um ponto importante, porque, lembrando aqui, eu sou historiador, nunca tive nenhuma formação técnica de áudio. Thales também é historiador, nunca teve formação técnica nenhuma de áudio, assim como os outros membros da Operação Histórica. Todo mundo é curioso. Então foi todo mundo aprendendo a mexer com som, a mexer com áudio, a mexer com mesa, com interface, tudo isso aí na tora mesmo. Ninguém aqui aprendeu, já veio de berço. E pensando na internet, né, a própria internet e YouTube, ele traz essa possibilidade da gente aprender a utilizar, a manusear os equipamentos lá, né? Então você faz uma pesquisa sobre como funciona a mesa de som, como eu vou usar tal programa. Às vezes não vai ser voltado para o podcast, né? Mas você pode aprender a utilizar. Eu acho que hoje em dia já deve ter alguns sites ensinando a fazer isso, porque é o que vem crescente, né? Então, existem playlists no YouTube ensinando como é que é feito um processo de edição mínima de áudio tanto para o Audacity como também para o Reaper, que aí daqui a pouco a gente vai mostrar a interface desses programas. Atualmente a gente usa o Reaper, que é uma plataforma gratuita para edição de áudio. A gente grava com o Audacity, exporta para o Reaper e lá a gente faz o processo de edição. Assim, uma coisa que eu queria deixar claro... Na verdade, o Reaper, ele deixa você usar, mas se você quiser contribuir, você pode contribuir para a manutenção da plataforma. Isso. Uma coisa que a gente, até pelo tempo limitado que a gente tem aqui, a gente não vai poder ensinar como é que é o processo de gravação. Dizer, a gente faz isso e isso. Mas a ideia é simplesmente dar uma ideia geral do que é que pode ser visto. Como o Thales falou, existem playlists, existem vídeos no YouTube que mostram como é que você pode ter o conhecimento mínimo para a edição desses programas. E claro que a curiosidade vai permitindo que você vá mexendo numa coisa ali, mexendo numa coisa cá e vai resolvendo. Não só equipamentos, como também a edição, a questão da formação de pauta. Isso aí é uma das grandes perengas, lutas que a gente tem para poder montar a pauta. E a pauta é importantíssima, porque é um roteiro. Não adianta de nada você ter os equipamentos ou você for ir gravar no estúdio se você não tem uma pauta, né? Senão você vai ficar ali jogando conversa fora, falando um bocado de coisa e não vai conseguir conectar tudo que você precisa falar ali, né? Então, a produção dessa pauta, ela é muito importante, muito importante. Normalmente, nós nos encontramos 1 ou 2 horas antes, mas claro que a pauta já está definida há um tempo, para a gente discutir a pauta.
Mas a pauta ela vem sendo construída em questões de semanas. É porque a gente coloca assim no grupo, ó, a gente vai debater o que nesse próximo programa. Então a gente entra num acordo do que vai ser trabalhado, então a partir daí cada um fica responsável por buscar a sua fundamentação teórica para esse episódio, né? Então cada um vai pesquisando e isso é o bom desses grupos, né, desses aplicativos de comunicação, que você vai colocando ali, ó, pesquisei isso, ó, tô lendo isso aqui, manda um PDF ou manda um link, então todo mundo troca informação para quando chegar ali 1 ou 2 horas antes da gravação, a gente ir montando o equipamento com calma e ir passando, ó, a ideia é começar dessa forma, falando sobre isso, né? Não, mas eu pensei em fazer isso, aí faça, né? Eu vou pegar um gancho nessa tua ideia aqui e tal. E sempre deixar a pauta visível. A gente bota uma televisão que nós fazemos normalmente nossa gravação no laboratório de infâncias, de história das infâncias lá da Rural. E lá tem uma televisão que a gente deixa bem grande a pauta justamente, e bota um relógio. Porque senão... Porque senão a gente vai ficar falando ali, falando, e a gente tem que entender que tem um limite, não é nem por questão nossa, mas é por questão da audiência, do ouvinte, que vai chegar no momento, enchi o saco, não quero mais ouvir, entende? Literalmente é isso. Então, sempre diz, a primeira parte do programa vai ter 25 minutos, então a gente tem que falar 25 minutos aqui, essas discussões. E lá o cronômetro rolando e a pauta bem grande, porque senão se perde, é muito fácil de se perder. O processo de gravação, ele em si, é um processo muito bom, é um processo gostoso, tem que estar todo mundo descontraído, não tem que ficar... No princípio era muito travado, assim, os primeiros programas, era bem uma fala de, fulaninho, digamos, Thales falava, aí daqui a pouco dava uma pausa e Anderson falava, e o podcast não é isso, é uma conversa, é uma discussão, então é todo mundo falando, é todo mundo se interrompendo, dizendo, ei, peraí, não tá errado. E hoje em dia, para não fazer, deixa eu falar, eu quero falar, a gente já... Entre si, a gente já consegue entender um olhar, um gesto de dizer, abre espaço aí pra mim, que eu tô precisando falar, que eu quero fazer uma intervenção, sabe? Então é tudo que é a dinâmica, né, do dia a dia que vai... Flui naturalmente, né? A discussão vai fluindo naturalmente. Depois que você montou lá o equipamento, gravou no seu celular, teve a oportunidade de ter mesa, microfone, tudo bonitinho, claro... Uma coisa que é importante é assim, existem os equipamentos, por exemplo, celular, massa. A gente pensa, não, mas tem as gravações de celular são fantásticas, assim, porque os microfones desses de fundo de ouvido, eles são condensadores. E esse aqui, para vocês terem uma ideia, esse aqui é um microfone dinâmico, que ele exige que as pessoas falem próximo e normalmente no ângulo que a boca vá bem nessa parte aqui, do que o dinâmico, ele tem uma captação muito maior, entende? Então, às vezes a gravação do celular ela é muito melhor do que a gravação de um microfone desse. E, por exemplo, existem... Arthur, qual seria o melhor tipo, assim, se você tivesse uma grana para investir, qual seria o melhor? Comprar um microfone condensador, porque aí às vezes é necessário só um microfone condensador que você pode botar no meio da mesa e todo mundo pode falar lá à vontade, porque vai pegar numa qualidade muito boa de áudio, entende? Tem uma mesa com pelo menos 4 canais e por aí vai, entende? Uma interface de áudio que vai filtrar o som para que ele entre mais limpo e tal, mas nada que um celular e um fone de ouvido resolva. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem em mãos. Se a gente for ficar pensando no ideal, a gente nunca vai fazer nada. Né? Até porque, como o Arthur já disse, a gente já foi mudando o nosso equipamento. Tinha um momento que a mesa não tinha tantos canais, não tinha microfone suficiente. Então eu ficava o tempo todo um revezando o microfone com o outro. Passava para lá, aí passava para o outro. Né? Então, a gente tem que ir trabalhando da forma que a gente pode. O importante é fazer. Aí, passado esse processo todo de equipamento, edição, formação de pauta, gravação, a hospedagem. A hospedagem é o que se torna mais complicado, porque é uma coisa que a gente teve dor de cabeça no começo para fazer. Por quê? Porque as hospedagens de podcast,
ela é feita por um serviço chamado RSS, que você tem que criar uma espécie de feed, de um e-mail. É até complicado de explicar, para que você tem que ter um site e tudo isso, para que você pegue esse link e jogue no Spotify, para que o Spotify vá buscar o seu podcast e disponibilizar. E por causa dessa complicação toda, a gente ainda não está, por exemplo, no Google Podcast. No Google Podcast. Porque a gente precisa ter um site para fazer isso, né? Mas estamos no YouTube, no SoundCloud e no Spotify. Mas existem alternativas, e aqui é quando entra a questão, né? Porque essas alternativas não existem gratuitas. Aí é quando tem que desembolsar. Por quê? Mesmo que você tenha um site, para você hospedar o seu podcast é necessário pagar. E aí a gente utiliza o SoundCloud. O que é o SoundCloud? É uma plataforma de streaming de áudio que muitos produtores musicais utilizam para disponibilizar seus samples ou então disponibilizar suas gravações e produções, mas que está sendo muito utilizada pelos podcasts hoje. Por quê? Ele cria o link RSS, ou seja, o feed RSS, como se fala, que você só faz copiar esse link, colocar lá no Google, no Spotify para podcast, e em menos de 10 minutos o seu podcast ele já fica disponível no Spotify ou então no Deezer. Não é um processo difícil. Atualmente, claro, é porque o pagamento do Spotify é feito em dólar, e aí fica variando, cada vez mais vai encarecendo essa assinatura. Mas que não é nada absurdo. Por exemplo, a gente divide em 4 pessoas a assinatura e cada um paga R$18. Então é o suficiente para a gente manter lá, porque o gratuito ele delimita um tempo específico. Então era como se a cada programa a gente tivesse que tirar o anterior do ar para poder continuar. Isso. Então a gente tiraria do ar ele do SoundCloud e, consequentemente, ele não estaria mais no Spotify. Então só teria no Spotify o programa mais recente. O mais recente. Mas há outra alternativa, que é qual? Você colocar o seu episódio no YouTube, que é totalmente gratuito e ilimitado. Então você bota o seu programa lá no YouTube e as pessoas só vão ouvir o áudio. Também, se você quiser gravar com o vídeo, você bota o áudio com o vídeo. Então, há essas possibilidades. Nós disponibilizamos o nosso podcast em 3 plataformas. No YouTube, no Spotify e no SoundCloud. Que aí numa dessas plataformas, você pode ouvir gratuitamente e sem interrupções e comerciais. Dentro desse podcast, muitos buscam patrocínio, né? Isso é uma coisa que a gente vai tentar fazer em algum momento mais oportuno, porque às vezes é complicado pra gente, né? Como estudante, tá tendo que tirar algum dinheiro para poder montar isso tudo, né? Toda essa estrutura aqui que vocês estão vendo é uma estrutura que foi tirada do nosso próprio bolso. Então, não teve ninguém, a gente não fez nenhuma campanha de apoia-se ou de vaquinha para poder se comprar esses equipamentos. Da mesa de som, a espuminha do microfone, os cabos, tudo aqui a gente foi comprando aos poucos para poder melhorar o conteúdo da nossa produção. E hoje em dia, dentro dessas formas de patrocínio, tem algumas plataformas como Apoia-se e a Vaquinha, né, que você pode contribuir com algum valor mensalmente, e muitas vezes esses apoios eles são convertidos em algum tipo de brinde, ou quem apoia, participa de alguns sorteios para algumas coisas dentro dessas plataformas. Você cria você pode criar modalidades de patrocínio, digamos, de R$2 até 100. A pessoa que contribui com R$2, ela pode dizer, vai receber um salve no próximo programa. A pessoa que contribui 100, ela tem uma série de vantagens. Por exemplo, está participando do grupo, pode participar de programas, recebe um livro mensalmente pela contribuição, entende? Ou seja, você cria mecanismos para que possa
ter uma renda para manter o podcast, para manter a qualidade, para manter a produção e, ao mesmo tempo, estimular para que as pessoas participem, recebendo produtos, participando das discussões e tudo mais. Isso aqui é o Discord, é a plataforma que a gente utiliza quando não tem condições da gente se encontrar presencialmente. Como o Arthur disse, é uma plataforma muito utilizada por gamer para trocar ideia ou até para gravar o áudio de quando tá jogando e tudo mais. E é muito interessante porque dentro dessa plataforma existe tanto o chat por escrito, né, que a gente pode escrever alguma coisa assim, enquanto o que a gente fala está sendo gravado. Isso. E uma ferramenta que é muito boa é que quando eu começo a falar, ele abre meu microfone. Se eu paro de falar, ele fecha meu microfone. Então, consequentemente, ele não capta os ruídos que tem próximo. Ele só entorno. Fica concentrado na voz. Por isso que é uma gravação muito boa mesmo. Então tem um nosso programa sobre os vazamentos do Intercept, que a gente foi feito nessa plataforma e que para mim foi um dos mais fáceis de editar e a qualidade ficou bem melhor. E foi uma experiência boa, porque como foi pelo celular, normalmente a gente grava junto, então a gente pode falar alguma coisa, pedir uma deixa. E com esse programa aqui, o áudio tá rolando e eu vou ali na mensagem pelo celular mesmo e eu quero falar isso, tô precisando falar isso, quando tu falar sobre isso, eu vou entrar e tal. Então, ele dá essas possibilidades, né? Isso é um detalhe. O Discord não precisa instalar. Ele é feito pelo navegador. Basta você só ter uma conta e logar, que você não precisa instalar nada. A não ser que seja pelo celular. Aí você tem que baixar o aplicativo. Mas ele é bem pequeno e é gratuito. Importante. A maioria das ferramentas que a gente está trazendo para cá ou é gratuito ou é baixo custo, porque é a realidade, né? É isso. Esse aqui é o Reaper, que é feito a gravação. Claro, tá cheio de canal aqui, mas normalmente você só trabalha com 3 canais, que é, no caso, o L e o R, e um canal que junta os dois para dar um boost na voz, para que ela fique bem suave, bem legal e tudo mais. Então ele é mais simples do que isso aqui. Então foi a primeira imagem que eu encontrei, eu coloquei. Mas o Reaper, ele é utilizado para edição, ou seja, é para depois da gravação. Ou seja, você quer dar um trato na voz, tirar os ruídos necessários, então para gravar também isso, para fazer a gravação. Algumas gravações a gente fez no Reaper também, diretamente no Reaper, mas agora, por exemplo, a gente está gravando em outra plataforma que é o Audacity. Isso. Aí dá até... Tem como dar um... Não, tem a imagem dele aqui. Uhum. O Audacity ele é bem mais simples. Bem mais simples, mas assim, eu prefiro utilizar ele mais para gravação e fazer a edição, exportar o áudio para fazer a edição no Reaper. Já encaminhando para a parte final da nossa discussão, né? O Operação Histórica, que é esse projeto que vocês estão vendo aqui. Um laboratório de desenvolvimento de uma nova metodologia para o ensino de história. Surgiu de um grupo de amigos. São 5 pessoas que se juntaram para conversar besteira na universidade. E a gente, vamos gravar. Vamos gravar porque a gente tem umas discussões boas, pô. A gente precisa fazer com que não só nossas pesquisas, mas as pesquisas de pessoas que nós conhecemos, de pessoas que são próximas a nós ou que conhece alguém que tem uma pesquisa massa, traga e divulgue para que se popularize. Porque, como o Thales comentou no início da nossa gravação aqui, às vezes você faz um trabalho de dissertação, um TCC, uma tese de doutorado, e ela fica aqui guardada na universidade, ninguém vai ver. Se uma pessoa, eita, achei interessante, vou ler aqui. Mas é muito restrito. Então, assim, por que não
pegar essas discussões e jogar no podcast em que um público bem maior vai ver e dizer, eita, ó, o cara tá pesquisando isso, então vamos ver. E assim, uma questão que é importante frisar, né? É um laboratório. A gente tá testando muitas possibilidades. Por exemplo, a gente começou com podcast, mas a gente já pensou em audiovisual também. Né? Audiovisual. Acho que são 2 programas novos. 2 entrevistas. E eles surgiram de vídeo, né? Arthur gravou essa entrevista em vídeo. Foi com o professor Thomas. Não foi? Professor Thomas Rogers, da Emory University. Na oportunidade, ele teve aqui no ano passado, no Encontro Nacional de História. E aí ele tem um livro recém-publicado sobre trabalhadores rurais e produção açucareira aqui em Pernambuco. E aí eu perguntei se ele estava disponível já que ele estava lançando um livro na AMPU Nacional, perguntei se ele não queria dar uma entrevista aí. Aproveitou e a gente fez a entrevista com ele. E uma entrevista com o Roberto Numeriano. Na oportunidade também ele gravou, porque ele estava lançando um livro, Folhas Mortas, um romance sobre a gripe espanhola aqui em Pernambuco. Então veja, como a gente pensa, não é só historiadores, né? Não só historiadores. Então como a gente pensa nesse podcast como um laboratório de metodologia para o ensino de história e um laboratório também de divulgação de conhecimento, não só de conhecimento científico, mas de divulgação de conhecimento, né? Então a gente viu essa oportunidade de se utilizar de outras ferramentas. Eu e o Arthur, por exemplo, a gente gosta muito de fotografia, de vídeo. Então, já que a gente tinha essa expertise, então por que a gente não aproveitar ela dentro da operação histórica também? Então foi quando a gente decidiu gravar esse vídeo e levar, porque também acaba sendo 2 públicos diferentes, né? O público que escuta o podcast não vai ser o mesmo público que vai ver um vídeo, né? E muitas vezes esses... eu acho que nesses últimos foram a mesma... Como posso dizer? O mesmo conteúdo, né? Mas a ideia é levar para o podcast um conteúdo e retirar uma parte para um conteúdo de vídeo. Porque às vezes as pessoas não têm tempo, não querem, sabe? Ouvir, na verdade, né? Ouvir uma entrevista ou um debate de 1 hora, 1 hora e meia, 40 minutos. Mas, se a gente produzir um vídeo de 10, 15 minutos ali para o YouTube, às vezes aquela pessoa vai se disponibilizar de ver aquilo ali, sabe? Então, a ideia justamente é pensar nessas alternativas de difusão de conhecimento, né? Uma coisa que... E pensando sempre no público, como é que o público vai absorver aquilo ali. Então, cada plataforma ela tem uma estratégia diferente. Não vale a gente pensar para um blog, ou pensar para um podcast, ou pensar em um vídeo com a mesma estrutura, porque não vai ser a mesma estrutura. E como a gente se coloca como um laboratório, porque nós estamos testando possibilidades. Por exemplo, a gente já conversou a ideia de, por exemplo, de um programa, e desse programa a gente grava trechos de determinadas falas, certo? E só publica aquela fala. Dizer, nesse programa a gente discutiu na descrição, né, isso, e aqui está uma fala muito importante. Por exemplo, a gente tem um programa falando a respeito das fake news, que na discussão das notícias, na época, não sei se vocês se lembram, de um caso de um shopping em Goiás, que fez um desfile de adoção com crianças, ferindo o estatuto da criança e do adolescente, expondo as crianças a uma situação totalmente constrangedora. De abuso também, né? De abuso. E assim, no podcast... Tanto o Anderson como o João são pessoas que trabalham com infâncias, são pessoas que trabalham no laboratório de infância, são pesquisadores da infância no Brasil, e assim, eles fizeram uma fala muito boa, que a gente tem gravado essas falas e que a gente pretende disponibilizar em vídeo também, só essas falas, que são partes do podcast. Então veja que do podcast já produziu material para o audiovisual também, de uma discussão
que é uma notícia, mas que daquele ponto ali ela pode render outros frutos. O Thales falou a respeito também do Instagram, e eu já coloquei a cara a tapa 2 vezes no Instagram. A primeira foi na época que Bolsonaro falou a respeito do Marcelo Santa Cruz, e a segunda quando a respeito de Paulo Freire, quando Paulo Freire sofreu os ataques do então ministro da Educação, Abraham Weintraub. E assim, a gente, o cara falou isso, foi uma atrocidade, a gente não tem tempo de gravar, então vamos lançar aqui, porque é um conteúdo, entende? As pessoas vão estar informadas, um conteúdo de 5 minutos, mas que vai fazer frente e vai dizer, o que ele está dizendo aí não é bem isso não, entende? A gente precisa fazer essa discussão aqui e mostrar o que na prática é. Então, uma ferramenta, uma ideia que surgiu como podcast, hoje já vai se desmembrando para outras áreas do audiovisual. Então, é uma produção de audiovisual, entende? Uma das nossas grandes ambições, digamos assim, é justamente fazer com que o Operação Histórica ele deixe de ser um podcast só de historiadores e vire uma central de podcasts, entende? Para que pesquisadores de outras áreas, pessoas de outras áreas, para que a gente tenha uma estrutura para que você dizer, eu sou de pedagogia, feito vocês. Dizer, a gente tem a intenção de fazer um podcast sobre pedagogia, sobre ensino e tal. Então, tem aqui a estrutura, tem os equipamentos, se estão à vontade, velho. Façam aqui, vocês, sabe? É isso que a gente quer. Criar um espaço de acolhimento para a gente que também pensa em em criar esses conteúdos, né? Porque às vezes a pessoa até tem a ideia, mas por parecer tão complicado e até ser complicado também, né? Acaba desistindo e às vezes a gente perde uma oportunidade tão grande, né? De pessoas que têm uma bagagem muito boa para contribuir, por não saber mexer com isso, acaba deixando para lá a ideia, né? Então, a gente pretende justamente acolher esse público que pretende, né? Isso. Aí já entrando para as questões finais, fazer o convite aqui para vocês. A gente fez de forma bem rápida essa discussão, mas a gente pretende em julho, eu acredito que seja em julho, esse ano vai ter um encontro estadual de história aqui, eu acredito que seja na Universidade Rural, e a gente vai mandar uma proposta de minicurso, ou seja, é mais tempo, são 2 dias, e que a gente vai estar debatendo a questão do podcast. Até lá a gente vai ter testado mais possibilidades, e na prática como é que a gente pode ver da gravação até a edição de um programa. Porque com o tempo de minicurso a gente pode mostrar melhor como funciona cada equipamento, mostrar como funciona também essas ferramentas de edição, porque hoje a gente só apresentou elas, né? Apresentou essas possibilidades, mas no minicurso a gente vai dar pelo menos uma instrução mínima de como funciona cada coisa. Mas eu queria colocar uma sugestão para vocês, até nesse minicurso aí, para atender públicos como nós de pedagogia, por exemplo, quando você coloca isso como uma atividade para um aluno, né? Ele fazer um episódio dele, gravar um episódio de podcast, né? A Revolução Francesa, então a partir daí o aluno vai criar uma atividade em cima daquilo para gravar um episódio de podcast. Eu já ouvi algumas coisas sobre isso no podcast que eu achei muito interessante. Inclusive foi um professor de história que fez isso. Então acho que seria muito bom a gente saber como é que acontece no plano de aula, né? Eu sei que cada turma tem a sua especificidade, mas só um exemplo de como a gente poderia fazer isso é que vai ser algo para criar esse protagonismo de criar esse episódio de podcast. Justamente. Realmente, né? Porque, como você disse, cada turma tem sua especificidade, né? Mas hoje em dia eu lembro que antigamente na escola a gente apresentava o trabalho com um cartazinho, cada um com seu... como é o nome sua cartolina aqui na mão, cortava de jornal, cortava de revista. Hoje em dia todo mundo sabe usar como é que se diz? Fazer um slide. Hoje em dia tem trabalho de escola que é um vídeo, que é edição de vídeo, por que não podcast também, né? Isso. Agora, como você disse, né? Transpor isso aí para um plano de aula e para trabalhar com as turmas, né? Pronto. É uma possibilidade bem
interessante também para o minicurso. Então fica aí o convite. As informações a gente vai estar disponibilizando à medida que for aparecendo e for chegando mais próximo nas nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Twitter, as duas únicas redes sociais que a gente utiliza. O Operação Histórica Podcast tá lá, vocês podem chegar lá, curtir, mandar mensagem, dizer e tal, tá errado isso aí, faz melhor isso aí e tal. A gente sempre tá aberto às sugestões. Em breve nós já vamos lançar o nosso site, só tá terminando o editorial que já tá 90% concluído, só falta uma partezinha pra gente lançar ele, já tá todo estruturado, só é colocar no ar. E é isso, acompanhem as nossas redes sociais, o Instagram, o Twitter, para maiores informações. E vamos encerrando essa gravação, essa transmissão. Acho que foi bem positivo. E em breve vocês vão ter tanto conteúdo que a gente apresentou aqui no slide, como também o conteúdo, o áudio, tanto no Spotify como no YouTube e no SoundCloud. Esperamos que seja de muito proveito, tanto a possibilidade de ouvir, né, novamente tudo isso que aconteceu aqui, quanto também de usar esse material que a gente criou para criar possibilidades, né, metodológicas para vocês também. Que eu acho que era essa nossa visão principal para essa oficina. E qualquer dúvida, sugestão ou algum comentário, a gente está aqui disponível, ou também nas nossas redes sociais, vocês mandam lá. E é isso, muito obrigado a todos vocês que vieram e muito obrigado, enfim, vamos encerrando por aqui.